Bem, nós vamos começar o programa de hoje falando de educação positiva. Está aqui conosco a psicóloga Bianca Gemac, especializada neste assunto. Doutora Bianca, é um prazer tê-la aqui. Boa noite. Muito obrigado por ter vindo. É muito interessante isso que a senhora fala da nova educação, da palmatória ao tablet. A primeira pergunta é o seguinte: ao nascer uma criança, nasce também um pai e uma mãe, né? A gente está sempre preocupado na educação da criança. E como educar esse pai e essa mãe justamente para a paternidade e a maternidade? Então, é uma função que a gente nasce, a criança, e a gente precisa atuar da melhor forma. Porém, a gente não tem manual. A gente precisa realmente... Eu sou mãe, então eu falo também como mãe, que a gente precisa estar se qualificando, estudando, né? Então, estudar formas de educar, se atualizar, é uma grande... desenvolver habilidades, né? Não só como pais, mas a gente poder também ensinar os filhos a desenvolver habilidades. Porque se né? diz, não é só você verificar o que a sua mãe fazia, mas muda tudo. A fralda que a gente usou quando bebê já mudou completamente quando o filho nasce, né? Tudo. Na nossa época existia a palmatória e o castigo de joelho. Hoje é você cortar a internet. Então as coisas mudam todas, começa tudo do zero. É isso mesmo. E antigamente, né, nós tínhamos uma educação mais vertical. Hoje não dá mais para ser aquela autoridade de cima para baixo, né? Homens mandando em mulheres, pele clara, como era antigamente, né? Hoje em dia não dá mais. Hoje em dia precisa estabelecer uma educação mais horizontal, mais compartilhada, onde estabeleça a comunicação, onde a gente possa ter a oportunidade de ouvir a necessidade da criança, onde a gente também possa expressar a nossa necessidade. Então, doutora Bianca, a senhora concorda que a maior parte dos erros é por desinformação, por falta de treinamento dos pais? Eu acredito que precisa ser treinado. Hoje em dia precisa, porque a demanda está diferente. Nós estamos com muitas informações, a tecnologia está aí, então a gente precisa, sim, os pais precisam estar se atualizando. Eu noto que tem cursos de amamentação, tem cursos para trocar fralda, tem cursos para dar banho, mas para por aí. Ninguém faz um curso como usar o tablet ou não usar, né? O acesso à internet ou não ter acesso à internet. Esses pequenos detalhes, o que é que falta para que isso também seja ensinado? Então, sabe o que acontece? É que nessa educação, quando eu falo nova educação, é porque nós trazemos para a educação tudo que nós recebemos da nossa história, dos nossos pais. Então, se nós recebemos, né, eu ouço muito nos comentários nas redes sociais eu apanhei muito e estou vivo até hoje. Então, assim, umas comparações que diz respeito à história do passado, com ancestralidade, como recebeu. Então, hoje, quando tem com uma quantidade de informações, como a própria tecnologia, a gente precisa estar se atualizando. Então, assim, existem ferramentas atuais da educação positiva, da disciplina positiva, que desenvolvem habilidades de respeito, de cooperação, de respeito mútuo. Não é só respeito, a criança tem que me respeitar, eu também tenho que aprender a respeitar a criança. Então, é respeito mútuo, é cooperação, é resiliência. Hoje em dia, os jovens, eles têm sérias dificuldades com relação à resiliência, são poucos resilientes, né? No sentido de apresentou uma dificuldade e ainda assim não desistir, desistem com muita facilidade. Então, eu acredito muito que nós recebemos muitas coisas boas. Eu acho que nós devemos honrar as coisas que nós recebemos de orientação. Mas nós não podíamos errar, né? Há muito tempo atrás, assim, os meus pais, assim, vieram de uma história que não podia errar, que a punição era muito severa. E ali, naquele momento, eles tomaram decisões, tiveram sentimentos de raiva e tudo, que tomaram decisões de vou seguir minha vida sozinho, não conto com ninguém. Então, hoje, quando eu tenho uma educação que é possível eu dar escuta para essa criança, eu também posso construir um pensamento com a criança, para que ela raciocine, para que ela compreenda, para que ela possa ser independente, mas com uma sustentação, desenvolvendo realmente uma habilidade. E conhecer o limite, até que ponto os pais podem interferir e transformar uma criança que nós chamávamos no passado de mimada. E uma criança que possa começar a caminhar com as próprias pernas, que possa entender. Esses limites também não são ensinados, é tudo na experiência do acerto e do erro. Isso.
Eu vejo que a sua especialidade é educação positiva, o que nos leva a crer que existe uma educação negativa? Existe. Existe aquela educação onde a gente interfere diretamente na autoestima da criança. Quando eu faço pela criança o que ela já dá conta de fazer, eu dou sentimentos nela de incapacidade. Então, ela não é capaz de fazer, eu sou capaz de fazer por ela. Então, o sentimento de capacidade, ele interfere diretamente na educação, na autoestima da criança. Então, é lógico que quando a gente potencializa as características da criança, é muito confundido, sabe, Mauro, a educação positiva com uma educação permissiva. E não tem nada de permissível. Eu dou limites, mas eu sou muito firme, mas eu sou gentil na forma que eu falo, entendeu? Então, a orientação que eu sempre dou da educação positiva é de uma educação firme, mas é de uma educação firme e gentil ao mesmo tempo, é que a gente possa unir a gentileza, o que antigamente não tinha. Era uma forma muito dura, porque me obedece, cala a boca porque eu estou mandando, eu sou a autoridade. E aí, o que acontecia? A gente só ia achatando as percepções, né, que aquela criança poderia estar construindo. Existe uma regra dentro da educação positiva em busca da felicidade da criança? Existem ferramentas que a gente possa estar desenvolvendo com a criança e com os pais, porque é isso, a gente precisa os pais precisam estar se treinando, né? Então, tem várias ferramentas de autorregulação, onde... Então, é uma educação coletiva da família. Perfeito, compartilhada. E cada criança tem suas particularidades, então não significa que o fato de você já ter tido um filho, um novo filho, é só você repetir a mesma dose? Logicamente, a gente precisa respeitar o temperamento da criança, mas a base ela é a mesma, o princípio ele é o mesmo, porque são princípios, imagina, respeito, a gente não nasce com essa habilidade, não é verdade? Então, a gente precisa ensinar, como é que a gente vai ensinar essa habilidade de respeito? Então, é uma educação, sim, que a gente pode falar mais de respeito, pode falar mais de resolução de problema. Então, por exemplo, eu fico pensando, queremos adultos que resolvam problemas, mas tudo aqui, criança, tudo que a gente faz é tirar o problema da criança. Os pais, muitas das vezes, querem resolvem por ela, aí não deixam que ela resolva, mas querem que lá no futuro ela resolva o problema. Capaz de resolver. Então, a educação positiva, ela desenvolve essa habilidade de resolução de problema, de foco no positivo. Errou, ok. O que você precisa agora fazer para corrigir? E o que você precisa de ajuda? A senhora acredita que esses detalhes que afloram de comportamento, já na fase juvenil, na fase adulta, com dificuldade de igualdade de gêneros e assim por diante, isso nasce lá na infância? Eu acho que vem uma construção. Erro de educação dos pais lá na infância? Como? De aceitação da diversidade. Eu acho que vem um processo cultural, né? Nós temos mudado um pouco essa percepção com relação ao gênero. A questão da inclusão, há muitos anos atrás, ela não existia tanto assim. Hoje em dia, eu acho que isso é mais aberto, isso é possível. Hoje em dia, é se falado mais. Então, isso é bacana. Eu acho que a educação positiva, ela contribui para essa inclusão, sim. Bem, nós chegamos a falar rapidamente sobre questão de internet. Hoje não existe criança sem internet, sem tablet e assim por diante. O tablet virou um calmante para os pais, é fácil, é confortável, é conveniente. A criança está chorando, dá um tablet com desenho, a criança para de chorar e assim por diante. Isso é benéfico? Lógico que não, né, Mauro? Eu digo que a tecnologia ela chegou com coisas muito boas, né? Ela é de acesso a todo o sistema. Mas infelizmente, ela tem substituído as relações, ela tem substituído os momentos de família, né? Então, as crianças, quando vão visitar os avós, ficam lá no celular. E, às vezes, os avós ficam também, porque já não é mais uma interação como era antigamente, exatamente. Então, o único problema da tecnologia hoje é o exagero, não ter a percepção do que é importante quando você vai visitar uma avó, um avô, quando você vai visitar alguma pessoa. O que é importante? É você ficar no celular. Então, a gente precisa ajudar essas crianças a raciocinarem. Mas os pais Mas, para isso, os pais precisam também ter o automonitoramento mesmo. Não adianta eu falar, sai do celular se eu não saio.
né? Então, por isso que a educação positiva, ela estimula esses combinados do grupo. Então, como nós vamos lidar com esse problema da tecnologia? Está sendo utilizado muito jogo aqui em casa, então como é que nós vamos fazer? Qual é o tempo que nós vamos ter para estarmos juntos? Por isso que todo mundo tem que entrar no sistema. Lá em casa, tem uma hora que todo mundo recolhe o celular, porque foi combinado no grupo. Que horas nós vamos recolher o celular? E todo mundo, literalmente. É marido, filho, filha, a gente já tem até a... E essa seria a sugestão ideal, porque imagina essas crianças que desde bebê já estão acostumados com o tablet, passam para o celular, elas vão ter uma imensa dificuldade quando jovem, quando adultos, né? Exatamente. De se desligar lá na frente. Exatamente. Sabe o que acontece? Lá em casa eu mostro muito a questão até de como eles ficam mais irritados, mais aborrecidos, porque fica num aceleramento que não é natural. Então, a motivação, ela não é porque eu quero que ele saia do tablet ou eu quero que ela saia do celular. É como eles ficam e o que eles estão perdendo do sistema da convivência. Então, isso a gente precisa fazer com que as crianças reflitam. A oferta de conteúdo é cada vez maior, mais fácil, pela própria curiosidade Sim. da criança, pelo contato na escola. Ele vai buscando conteúdo cada vez mais difíceis que os pais têm uma imensa dificuldade de controlar. Né? De ter acesso, exatamente. Principalmente porque esse acesso está sendo cada vez mais menos rígido, né? Então, assim, os pais estão no celular e como está sendo cômodo também os filhos estarem no celular. É uma questão de conveniência. Eu vejo em restaurantes e tudo que a criança de repente não quer comer ou quer levantar, um tablet resolve tudo. Resolve. Ela Exatamente. Sossega, ela almoça ou janta e assim por diante. Mas é muito grave, sabe, Mauro? A gente está falando de um aspecto comportamental, mas tem aspectos físicos, né? Tem problemas a miopia tem sido crescente, tem tudo. A postura então, a postura, exatamente. No âmbito comportamental, com certeza. E familiar, isso tem tido um reflexo considerável. Doutora Bianca, o que fazer para resolver isso? As escolas têm que se adaptar e incluir disciplinas como essa? Trazer ou incluir ainda mais os pais na educação, porque só reunião de pais e mestres eu acho que é coisa do passado. Sim. Né? Eles têm que sentar no banco escolar também, ou ter cursos apropriados para pai e para mãe. Sim. E para professores, Sim, e para coordenação e nós diretores. Já vamos chegar né? qual é a função da escola no meio. Exatamente. Porque, como eu falei, a educação positiva ela é uma filosofia de vida e ela junta a filosofia de vida com o que eu quero desenvolver com aquela criança e que habilidades eu quero desenvolver com aquela criança. E ela junta a filosofia com as ferramentas. Então, ela apresenta ferramentas de estabelecimento de vínculo, de autorregulação, que não são só os pais que precisam, são os pais, os professores dentro de sala de aula. Como é que faz as crianças decidirem, tomarem decisões, saberem conviver num grupo onde as regras podem ser, sim, compartilhadas e não rígidas e sem a opinião do grupo. Então, existe, sim, formas de utilizar as ferramentas da disciplina positiva dentro de sala de aula. Há uma recomendação específica durante a gestação do preparo da mãe e do pai para que sejam pais e mães modernos? Já existe isso? Olha, eu sempre indico a leitura. Existem, sim, cursos. Eu acho Mas que tem esse leitura processo... específica sobre este assunto? A disciplina positiva? Sim. Sim. Tem a Jane Nelson, que é a fundadora da disciplina positiva. Ela tem inúmeros livros falando da disciplina positiva de 0 a 3 anos, com deficiência de adolescentes. Tem sim, tem números. E você falou agora no detalhe, a gente ouve falar muito do preparo dos pais no caso de crianças especiais. Mas se não forem especiais, o preparo fica difícil. Parece que ele tem que saber, te vira, vai lá nos 30 e resolve a questão. Então, por isso, mais uma vez, a gente precisa estar reforçando a questão dos pais estarem se atualizando e treinando. Porque é assim, Mauro, o processo de educação, a gente se depara com uma necessidade que é de autoconhecimento. Então, os pais, eles precisam, sim, aprofundar. Porque, imagina, eu
Imagina, sabe o que é disciplina? Disciplina vem da palavra discípulo. Discípulo é seguir o mestre. Então, como é que a criança que vai seguir o mestre, se esse mestre não está preparado, não está preparado, como é que eu sou essa referência? Né? Educação, ele vem da palavra educare. Educare é eu extrair da criança. Então, eu preciso estimular essa criança a expressar a necessidade. Né? Então, assim, isso requer treino, porque a gente só vem com aquilo que a gente sabe. O que a gente sabe foi o que nós recebemos. E isso é muito individual. E que já está recebemos já está obsoleto. Exatamente. E eu esqueço que aquela criança ela não tem aquela história que eu tenho. E aí eu já parto para a educação completamente contaminada com essa criança, entende? Então, quando eu considero o que eu recebi e aí atualizo por uma questão de uma disciplina mais positiva, menos violenta, a comunicação, ela precisa ser menos violenta, do jeito que os castigos hoje em dia, as palmadas, não cabe mais, isso está totalmente obsoleto. Basta cortar a internet. Dói muito mais do que a palmada do passado. Mas é um castigo e não entendeu nada, sabe? A criança está dizendo assim, não doeu. Sabe, criança diz, tá bom, o que eu preciso, o que eu vou perder mesmo? Ele escolhe o que ele vai perder, porque ele já sabe que ele vai perder alguma coisa, então não entendeu nada. Então a gente precisa nós precisamos raciocinar em cima desse processo de educação para fazer a criança raciocinar também, compreender esses comandos, né? Doutora Bianca Gemac, muito obrigado por essa consulta pública, essas informações, e vamos torcer para que novos pais e novas mães surjam, para que a gente tenha uma nova geração mais adequada e menos sofredora, porque acaba sofrendo, né? Com uma iniciação errada, vai errada até o final. Sofre as crianças, sofrem os pais, porque tenho certeza que os pais também não ficam felizes. Uma educação positiva, não violenta, ela com certeza, Mauro, o ambiente, ele flui de forma diferente. E aí o sistema inteiro tem condições de ser feliz. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada. Logo depois do intervalo, Clóvis Carneiro, presidente da Associação Comercial do Pará, estará aqui conosco. Eu volto já.